A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos trabalhar com o Ministério do Mestre ou Doutor. Nós que estamos falando de dons espirituais e dons ministeriais nesse segundo trimestre de 2021. Sim, temos na lição de número 10 a importância do ministério de mestre, os ensinadores nas congregações cristãs, aqueles que se prestam a se dedicar ao estudo e compartilhar, transmitindo de forma inteligível as grandes revelações do Senhor, fundamental para o crescimento e edificação de forma saudável dos membros do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. Sim, o textuário diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. O texto de Romanos, capítulo de número 12, que inicia nos convidando a uma renovação do nosso entendimento, que nos convida a prestar um culto racional. Paulo está ali nos estimulando, sim, a perseverar na oração, a se manter paciente na tribulação. Sim, Paulo nos convida, e convida em especial aqueles que têm um ministério de ensino a se dedicarem ao ensino. A verdade prática diz que os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por eles chamados para edificar a Igreja de Cristo. Muitas pessoas se dedicam ao estudo e assim hoje têm nas suas mãos a ferramenta do ensino, mas não necessariamente são mestres chamados, vocacionados por Deus. Eles estão atuando, vamos dizer, tapando um buraco, enquanto os vocacionados muitas das vezes não são estimulados, não são preparados, não são despertados para os dons que há neles, que o Senhor os convidou a exercer na presença dele no meio da igreja. Muitas pessoas estão deixando de cumprir o seu chamado porque as igrejas muitas das vezes não valorizam. Infelizmente, não é uma realidade nossa valorizarmos o ensino da palavra. Alguns chegam a dizer que nós somos pentecostais e que por isso não precisamos estudar a palavra. É uma vergonha, isso não é uma realidade. Não pode se tirar uma asa de um pássaro e deixar que ele voe somente com outra, né? A igreja primitiva crescia na doutrina dos apóstolos e o Senhor derramava sobre eles poder, de modo que existia sim os dons espirituais, o poder de Deus, mas também o conhecimento, a palavra sendo valorizada, pregada e ensinada, para que houvesse equilíbrio no meio da Igreja do Senhor. O texto da leitura bíblica em classe, nós sempre te convidamos a ter perto de ti aí um exemplar da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, de modo que você pode assim também conferir quando necessário, usar para poder fazer as suas pesquisas, melhorar o conteúdo dos seus estudos, para assim também preparar uma boa aula para os seus estudantes, para os seus alunos lá na sua congregação, na sua igreja local. Bem, o texto vai aparecer na sua tela, acompanhe aí conosco. Mateus 7 diz, e aconteceu que concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13 ainda diz, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12 ainda diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E Tiago ainda exorta aos irmãos, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo ainda por conta disso. Sim, o chamado ao ministério de ensino e a valorização do estudo da palavra numa cultura onde as pessoas não valorizam muitas das vezes o conhecimento, aonde você é rechaçado, aonde muitas das vezes aqueles que valorizam o estudo, pesquisa, são chamados de CDF, são chamados de nerd, são até mesmo chacoteados, né? As pessoas, elas brincam, zombam daqueles que querem
querem se dedicar, está querendo ser santarrão, está querendo saber mais que os outros. Não, a gente simplesmente quer crescer e prosseguir crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Sim, numa cultura como a nossa, onde nós saímos da escravatura direto para a internet, onde muitas das vezes nós não conhecemos o hábito da leitura e não valorizamos muitas pessoas, não somente no Brasil, mas nessa vida contemporânea, né, do século XXI, as pessoas elas querem informações prontas, à velocidade de um clique, elas não perdem muitas das vezes mais o tempo com a leitura que as leva a viajar, a refletir, a criar, a observar, a meditar, em especial na palavra, de modo que nós temos um índice de leitores muito ruins, sim, e nós temos pessoas que leem e leem pouco e leem mal, e também no que tange a palavra de Deus, muitos são os cristãos que não têm um hábito de leitura, que não têm um hábito de mergulhar, meditar, de pesquisar, de estudar e de se aprofundar na Bíblia Sagrada, ainda mais quando se trata de uma vida corrida, onde são muitas demandas, onde nós nos envolvemos com muitos afazeres, entretenimentos e, pasmem, até mesmo muitos afazeres, muitas necessidades e demandas na obra do Senhor, na casa do Senhor, e isso acaba virando até desculpa para não orar, para não estudar, para não pesquisar e para não ter uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Nós temos que nos esforçar, e é isso que Paulo está falando lá em Romanos capítulo de número 12. Quem vai ensinar, ele vai ensinar, mas ele precisa se esforçar para cumprir esse ministério do ensino com excelência. Nós temos que entender que essa é uma nobre tarefa e, por ser nobre, tem assim as suas responsabilidades. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que tem o dom de mestre, de doutor, ele tem uma responsabilidade ainda maior de decodificar de coisas difíceis e fazer elas inteligíveis àqueles que são leigos ou àqueles que têm menos conhecimento, né? Um grande pensador alemão, ele chegou a falar que nada adianta chegar à profundidade do conhecimento de algo se eu não conseguir transmitir e fazer com que aquele que ouve me entenda. Nós precisamos fazer com que a palavra ela seja semeada, mas ela seja semeada, regada pelo Espírito, de modo que ela venha germinar e que aquilo que está germinando venha gerar vida, venha gerar fruto, fruto de arrependimento, fruto de justiça para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Nós temos que sim estimular as pessoas a, como o Salmo de número 1 diz, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, estudando a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, tendo contato com a palavra. Imagina você, dia após dia, andando com Paulo, andando com Pedro, andando com João, andando com Tiago, andando constantemente com Jesus, meditando nas pesquisas que você fez, buscando se aprofundar a partir de leituras da palavra do Senhor. Como nós não estaríamos a cada vez mais maduros? E para isso também servem os mestres, para promover o amadurecimento do povo de Deus. Nós temos aqui como uma das maiores referências, então, o nosso Senhor Jesus, né? O nosso Senhor Jesus, ele aparece como a maior referência de mestre. Jesus, em Mateus 4, também Mateus 9, ele vai aparecer como alguém que percorria toda a Galileia. Não se satisfazia estar somente em Jerusalém nem na Judéia, não somente na região mais próxima, onde estava o templo, onde era o centro religioso de Israel na época, mas ele fez-se luz para os gentios e foi na Galileia que ele manifestou o ministério. Mas ele não estava parado, não, as pessoas não viam até ele ia até as pessoas, promovendo assim o ensinamento, né, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Em Mateus 9 chega a dizer que ele rodava todas as cidades da Galileia, pregando, ensinando e curando, sim, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, né? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Os escribas ensinavam, e Jesus ainda vai falar que assim, façam
o que eles dizem e não o que eles fazem. O ensino dos fariseus, o ensino dos escribas, eles que são chamados, nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, de guias cegos, né? Eles eram pessoas que nem eles acreditavam, nem eles mesmos praticavam, nem eles mesmos viviam aquilo que eles pregavam e ensinavam, mas Jesus não, ele tinha autoridade, aquilo fazia parte da vida dele e era algo como que vindo do próprio Deus, né? De modo que até Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, vai aparecer reconhecendo a Jesus como sendo alguém que falava em nome de Deus, e Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um, eu falo o que eu ouvi do Pai, eu faço o que eu aprendi com o Pai. Jesus buscava manifestar toda essa comunhão. Então essa autoridade vinha por conta do conhecimento que ele tinha, e com 12 anos ele se apresentou junto aos mestres de Israel, os questionava e os respondia. Então ele foi ensinado, né, dentro da cultura das leis do judaísmo também. Cristo cresceu como um israelita, um judeu que conhecia a palavra. Ele foi ensinado pelos seus pais, né, tendo uma boa conduta moral, eu creio, diante dos homens, e também ele tinha a autoridade como alguém que representava o Pai eterno, o nosso Deus, na face da terra. Sim, Jesus, ele sabia o que ele estava falando. Todo ensinador precisa conhecer aquilo que ele está falando, e isso manifestava e despertava algo em todos que ouvia, despertou algo também em Nicodemos, né? Olha lá, e isso ainda gerava a atenção das pessoas. Veja bem que hoje todo mundo, quando chega na internet, as pessoas na internet ou nos púlpitos, há algum tempo atrás era na televisão ou na rádio ou ali ou aqui, enfim, a nossa sociedade moderna, vamos dizer assim, para contemporânea, ela é uma fábrica de ídolos. Então as pessoas, quando elas se destacam, seja pelo seu conhecimento, seja pela sua habilidade oratória, a sua habilidade de transmitir até mesmo aquele conhecimento que tem, enfim, de lidar com as ferramentas, com as estruturas, com as estratégias, ela acaba que chama a atenção para si, e Cristo não fez isso. Filipenses 2, o capítulo de número 2 vai dizer, Paulo está dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo, ele não quis usurpar a glória de Deus. Olha lá, o texto de João 13 vai mostrar que depois de ceiar, ele pegou-se, despiu, e um mestre, sendo um mestre, dificilmente isso ia acontecer em Israel, um rabi, alguém que geralmente, como todos os mestres, eram colocados em lugares mais elevados, pessoas mais estimadas, ele se humilhou e foi lavar os pés dos discípulos, e ainda deixou para nós um exemplo. Olha, Jesus ainda deixa um exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, reconhecendo a trajetória, reconhecendo o processo, reconhecendo ali as dificuldades do caminho de cada um daquelas pessoas, aqueles que o ouviam e que aprendiam com ele, né? Jesus está falando para nós ali, enquanto ele lava os pés, que o importante não é somente o mestre, o detentor do conhecimento, mas o importante para o mestre também é como ele se importa com os seus discípulos, como ele se importa com as pessoas. Você é professor, você é pai, você é mãe, você é pastor, você é obreiro, você que é alguém que foi chamado pelo próprio Jesus como luz desse mundo, nós devemos ter empatia, não como é popularmente utilizado o termo hoje, mas uma compaixão. Nós compadecemos com a dor, com a dificuldade, com a pobreza da alma humana. Sim, nós devemos nos preocupar com o próximo, e por isso, à medida que nós, enquanto didascalos, eu vou trabalhar isso um pouco mais à frente, como Jesus atuava como ensinador, nós devemos assim manifestar discursos didáticos a fim de que as pessoas elas possam conhecer a verdade, e as verdades os liberte, para que assim nós possamos promover o crescimento e edificação daqueles que nos cercam. Em todos os lugares nós podemos dar bom testemunho. Jesus se preocupava com as pessoas, por isso ele se humilhou e reconheceu ali a caminhada através da lavagem dos pés. Eu sempre tenho falado isso, é uma revelação que o Senhor me trouxe, que quando Jesus estava lavando os pés, ele estava reconhecendo o processo, a trajetória, a difícil caminhada que era fazer uma caminhada. O pé inchava, machucava com pedras, com espinhos, poderia ter serpentes, escorpiões, sujava, e ele estava valorizando todo esse trajeto, e ali
trazendo assim um renovo para aqueles pés, para que aqueles pés pudessem continuar progredindo em sua caminhada. O mestre, o ensinador, ele tem que estar sempre trazendo um renovo para que aqueles que estão diante dele possam continuar assim na sua caminhada. É isso, é maravilhoso, é extraordinário. O que Jesus falava era algo vindo de Deus, falava movido pelo Espírito de Deus. O que eu vos digo é a palavra que eu vos digo é espírito, sim, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo é espírito e vida, pois é o espírito que vivifica. Sim, vocês me chamam mestres e dizeis bens porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre e vos lavei os pés, vocês também têm de lavar os pés uns dos outros. Jesus está também nos estimulando, como eu acabei de falar, a poder assim servir ao nosso próximo, né? E ali ele vai, depois de ser ele o maior referencial, vai convidar a mim e a ti, a igreja do século XXI, bem como as dos séculos passados, bem como os dos primeiros discípulos no nascimento da igreja. Em Mateus 28 ele vai falar: ide fazer discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Veja que o ensino continua sendo algo latente e importante, ensinando ao que? A guardar. Guardar aqui é como que proteger ao que é precioso, guardar o que? As coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um mestre, ele sempre estava com o seu discípulo, né? Eu vejo a figura de Paideia, a figura de Pedos, né? Que é a figura do chamado pedagogo, um escravo que geralmente, tendo perdido o seu exército, a sua nação, para uma outra nação, alguns intelectuais eram preservados e usados como escravos domésticos que tinham a obrigação de conduzir os filhos dos senhores à educação, ao conhecimento, né? Eram os chamados pedagogos, né? Então nós vemos aqui que nós hoje temos o nosso mestre conosco, ele que era Deus e se fez servo, e dia após dia tem nos ensinado, de modo que assim em Romanos 12, 6, 7 ainda vai dizer que há diferentes dons, mas também há o dom de ensino, e que quem ensina deve sim também se esforçar para poder ensinar com maestria, com muita qualidade. Diego, o que é então esse ensino, né? A palavra é didáticos que vem de didática, né? Que fala de ser apto e hábil no ensino, né? Então aqui você tem que estar apto, você tem que ter o conhecimento e tem que também se tornar hábil, habilidoso na transmissão desse conhecimento, né? E aí nós vamos entender que essa habilidade, ela se desenvolve com o tempo, com a prática e com a busca de recursos. Sim, Jesus mesmo ensinava usando várias linguagens, usava parábolas, trazendo verdades eternas ao conhecimento de pessoas simples que estão dentro do tempo e do espaço, decodificando, fazendo com que eles entendessem, trazendo para a realidade deles, através das parábolas, os ensinamentos do Senhor. Sim, Jesus usava de métodos, muitos métodos, e trabalhava nesses métodos todos os sentidos. Quando foram acusar ali a mulher adúltera, era para acusar e trazer não só a mulher. A lei falava que tinha que trazer a mulher e o homem, trouxeram só a mulher e queriam usar a lei para pegar Jesus de uma forma ou de outra para ele errar. E ele está trabalhando ali com a terra, usando o tato, o sentido do tato, lembrando o homem que nós somos pó da terra, e depois também que o homem que veio do pó, chamado Adão, ele pecou, e falando para aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Trabalhou com tato, trabalhou com os olhos, estimulando as pessoas a contemplarem além das dificuldades. Tinha cego, tinha surdo, tinha coxo, tinha mudo, tinha fariseu, tinha romano, tinha perseguição para cima dele, tinha uma série de dificuldades, e ele ainda assim sabia olhar e falar: olhai os lírios dos campos. Pegar o limão e fazer uma limonada, saber ver a beleza
certeza nas coisas mesmo em tempos difíceis. O salmista chega a dizer, a Bíblia, que é o verbo que se fez carne, a expressão maior de Cristo em todas as suas escrituras, toda a Bíblia aponta para Jesus. Vede, provai que o Senhor é bom, trabalhando com o paladar. Nossa, Paulo vai dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo. Veja bem, toda a Bíblia, que é a palavra do Senhor Jesus, expressa os ensinamentos dele, trabalhando com métodos, com linguagem, com todos os sentidos, né? A audição. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? O Senhor Jesus sempre falava, em verdade vos digo, chamando as pessoas a prestarem atenção, reforçando aquilo que ele iria dizer. Muitas linguagens, nós também devemos buscar o conhecimento teológico, esse conhecimento que deve ser assim filtrado por uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, uma pesquisa exegética que trabalha com geografia, sociologia, história bíblica, antropologia, que vai buscar as concordâncias. E em especial nós precisamos entender, enquanto estamos ensinando, que algumas pessoas são impactadas nas nossas pregações ou estudo, e nós não precisamos deixar o estudo chato e nem precisamos fazer com que a pregação seja vazia, rasa ou somente superficial. Não, você pode pregar ensinando e ensinar pregando, a demanda é muito grande e o Senhor, ele nos aviva pela sua palavra, e assim nós temos que entender que algumas pessoas são impactadas quando ouvem um testemunho. É uma linguagem de oratória para quem está ensinando, impactar um grupo de pessoas. Algumas pessoas são impactadas quando trazem os segredos dos originais. Use mais essa linguagem. Às vezes alguém é impactado com as conexões, as concordâncias, com o uso de textos repetidos, falados, decorados e bem explanados. Assim, isso, maravilhoso. Alguém é impactado por um testemunho de transformação. Outro é impactado por um louvor que entra cortando, totalmente coerente com aquela mensagem que está sendo pregada ou ensinada. São recursos de linguagem. Isso tudo contribui. Você pode usar de materiais, de bíblias de estudo. Olha, nessa bíblia de estudo, essa daqui por acaso é a Bíblia King James de estudo Roma. Aqui nós temos alguns mapas. Você pode usar também, além da Bíblia, você pode imprimir esse material, né, e botar num cartaz, assim, passar de estudante para estudante. Ou você pode fazer uso de um projetor. As pessoas usam de aplicativos da Bíblia. Nós temos milhares de possibilidades. Tudo isso buscando fomentar e qualificar o ensino que nós estamos buscando promover para a edificação dos irmãos. Nós temos que nos tornar hábeis, alguém que é o didáticos aqui, então, é alguém que pode ser ensinado, né? Alguém que está sendo instruído, aquele que está aprendendo. O didascalos é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. Alguém que é qualificado para ensinar. Esse qualificado está relacionado a alguém que se preparou, alguém que está se preparando, alguém que vai se preparar. Esse qualificado, né? Você lá está qualificado, está aprovado, está validado para entrar em ação. E nós temos que estar em concordância. Poder como mestres atrai multidões, né? Aí tem a figura de Paulo, de Cristo, de João Batista. Aí lá embaixo tem didasco. Ensinar, conversar com os outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos. Isso é extraordinário, porque você vai entender que Paulo falou que nós temos que remir, aproveitar o tempo, pregando em tempo e fora de tempo. Nós precisamos entender que toda conversa nossa, ela é uma conversa que ela pode promover a libertação, ela pode promover a restauração, ela pode promover a consolidação, o entendimento de alguém em algo. Ela pode promover a edificação, ela pode promover, né, o entendimento de uma pessoa em uma área específica. Todas as nossas conversas, elas podem ter um fim de instruir. Você não precisa ser aquele chatão que acha que sabe tudo e o tempo inteiro está querendo ensinar alguma coisa para alguém. Não é isso que eu estou falando. Mas se você, enquanto servo de Deus, a qual a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, você vai falar daquilo que é a sua realidade de vida, que é viver a presença do
Senhor e a grandeza que é o nosso Senhor e falar das coisas do Senhor, do reino do Senhor, da igreja do Senhor, da obra do Senhor, do amor do Senhor. É claro que isso edifica, é claro que isso instrui, é claro que isso fomenta o crescimento das pessoas, sim, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, olha, desempenhar o ofício de um professor, isso é maravilhoso. Instilar doutrina em alguém, olha que coisa maravilhosa. Esse termo instilar aqui aparece também em Deuteronômio 6, né? Inculcar, é como se fosse imprimir, é uma folha branca que às vezes está diante de ti e que você vai imprimir, e isso demanda um grande cuidado. Você vai imprimir algo ali, uma nova imagem, uma nova história, um conhecimento que você está transmitindo. Isso é maravilhoso. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que não vos conheceis. E os vossos discípulos diziam: trouxe alguém alguma coisa para ele comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava focado em trabalhar com habilidade, em exercer com eficiência o seu trabalho. Isso alimentava o seu ser. Os discípulos chamam ele de Rabi e perguntam se ele não está com fome, e ele fala que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Que eu e você venhamos a nos dedicar ao propósito pelo qual nós fomos chamados a exercer e a executar com excelência aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Nós vamos ver que a partir dessa ordem do Senhor em Mateus 28, ide e fazei discípulos em todas as nações, é claro que o Senhor não nos enviaria, ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas também ele iria enviar o outro Consolador, e no capítulo de número 2 do livro de Atos, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo, nós vamos ver a unção, o cumprimento da profecia, e ali o Senhor vai derramar do teu Espírito de uma forma extraordinária, né? E Pedro, inclusive, começa ali a pregar e a ensinar e a passear, digamos assim, pelas Sagradas Escrituras, trazendo discernimento e entendimento, e muitas almas ali se convertem ao Senhor, né? Nós precisamos entender que tudo isso é feito com a ajuda do Espírito Santo, que a unção ela é necessária ao mestre, que não basta somente o conhecimento, o saber, a teologia, ainda que nós venhamos a viver numa época onde a grande maioria dos nossos obreiros, eles não buscam uma qualificação, até desvalorizam. Eu sei que infelizmente muitas pessoas buscaram em nome da teologia, em nome do conhecimento, distorcerem as Sagradas Escrituras a fim de pegar algumas coisas que fossem convenientes para que eles assim continuassem a cometer os seus erros, né? Pedro vai dizer que levantaria um homem segundo, mestre segundo os seus deleites, as suas cobiças, né? E infelizmente assim, cada um está levantando para si pessoas que vão dizer para eles o que eles querem ouvir para continuar do jeito que eles estão. É o evangelho de hoje, venha como está e fique como quer. Mas não é isso que o mestre cristão, ele vai atuar, não é nessa área, não é assim que ele vai trabalhar, não, ele vai trabalhar com a verdade. De modo que assim como Mateus 28 falou, nós vamos ver em Lucas 24, 46 a 48, assim está escrito: e assim convia que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Ainda João 20, 21, 23 vai nos dizer: sim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito. Aqueles que perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. Sim, o Senhor Jesus está falando, depois como nós falamos de Atos, capítulo de número 2, que aquela igreja iria manifestar o poder de Deus, ensinando, pregando em Jerusalém, na Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Você vai ver em Atos, capítulo de número 8, que a partir da perseguição, toda a igreja
igreja se espalhava, e ali a figura de Filipe começa a fazer um trabalho extraordinário de evangelismo, de pregação de Deus, assim cumprindo a palavra que os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais se manifestavam através de Filipe, se todos criam no que ele falava e no que fazia. Mas Filipe também é convidado a ensinar uma pessoa, e ele vai para o deserto, e ali tem o eunuco de Candance, e todos conhecem a história. Também, olha lá, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e deixaram ir quem? Aqueles que tinham prendido os apóstolos que estavam pregando. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela nasce dentro das casas, e as pessoas pregavam na sinagoga, pregavam no templo, pregava nas casas, e pregava em tempo e em fora de tempo. Todos os dias havia uma reunião de pessoas, e a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente, e ali era ensinado a palavra de Deus, e isso gerava incômodos. Os apóstolos eram presos e ordenados a não pregar, mas assim insistiam em pregar e se alegravam em poder sofrer os sofrimentos de Cristo. Veja bem, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Atos, capítulo de número 20, ele vai dizer que ele não deixou de pregar todo o evangelho, que ele pregou toda a palavra de Deus, sim, anunciou publicamente tudo aquilo que era útil. Veja bem, ainda antes de falar isso, de ensinar aos líderes da igreja de Éfeso, né, ali ele, na primeira viagem missionária, quando foi separado pelo Espírito Santo, ele estava em Antioquia, onde havia profetas, onde havia doutores, onde havia Barnabé, Níger, né, Lúcio, havia Manaém, e Paulo também estava ali como um profeta, como um ensinador. A igreja local precisa valorizar os profetas, precisa contribuir para que eles venham desenvolver o chamado deles, precisa valorizar os mestres, precisam contribuir para que eles continuem crescendo em conhecimento e com alegria transmitindo esse conhecimento que, por certo, dentro do dom dado por Deus, eles contribuirão para o crescimento e edificação saudável da igreja. Sim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão o mais duro juízo. Só que Tiago, ele nos lembra que isso é dado pelo Senhor, né? Nós não devemos querer, pelo conhecimento que adquirimos, querer nos colocar numa condição de mestre. Nós devemos ter, como Jesus teve, humildade, porque, como eu já falei, a quem muito é dado, muito será cobrado. O povo crescia fundamentado na doutrina dos apóstolos. Há uma referência, há uma linha de pensamento, há um ensinamento. Veja bem, ainda tem as leis a serem seguidas, a lei de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Existem muitas coisas, nós não podemos articular a nossa mente conjecturando para além das Sagradas Escrituras e de toda a sua coerência, né? O povo tinha comunhão e assim estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. O tópico de número 3 tem aqui o comentarista, ele bota no subtópico de número 1, eu vou ler porque eu achei muito interessante. É preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todos que reúnem as informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. E esse dom do Senhor é para a igreja também amadurecer em todas as dimensões da vida cristã e ao mesmo tempo que desmascara os falsos
ensinos. Veja como é importante a figura do mestre. Lá em 2 Pedro 2:1, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente. Veja bem, é de uma forma sutil, não é abertamente, não está falando opostamente. Em nome da verdade, dizem meias verdades, que também são meias mentiras, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha só, são ensinamentos, são doutrinas de demônios, ensinamentos humanos, doutrinas de perdição, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina condenação, repentina perdição. Nós precisamos estar muito atentos à palavra de Deus. Então nós precisamos valorizar a leitura, valorizar o estudo da palavra, valorizar os mestres, valorizar o ensino que os mestres trazem, porque nós estamos aqui buscando crescer na presença do Senhor, entendendo que muitas são as armadilhas, muitas são as ciladas, muitas são os enganos. Sim, olha lá o que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O profeta Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 3, muitos anos antes de Cristo já estava dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bem, nós temos que entender hoje, e nós não somos da tribo de Levi, mas nós somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa, um povo que foi adquirido, comprado, tirado para anunciar aquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui como sacerdotes, nós precisamos valorizar a lei, valorizar a Deus. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos andar com cuidado. Por quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda e vento de doutrina pelo engano de homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Tem gente fraudando o evangelho, tem gente que está com astúcia para cima do povo de Deus, querendo fazer do povo de Deus comércio, né? Então nós precisamos entender e valorizar que o obreiro, que a igreja precisa dos mestres e precisa investir nos mestres, e o obreiro, ele precisa ser um homem salvo em Jesus, que ele precisa ser alguém que tem um hábito de ler, porque ele vai promover a salvação, ele vai promover a leitura, ele tem que buscar ter uma capacitação intelectual, um preparo intelectual, ele tem que buscar ser alguém fervoroso no Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, sim, para que assim possa fazer uma grande obra. O livro de Atos, capítulo de número 3, vai falar da estrutura de Pedro se apresentando, homens israelitas, porque vos maravilhais disso, porque olhais tanto para nós. Acabou de acontecer o milagre, Pedro e João subiram na hora da oração, na porta formosa, ali falaram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Bem, Pedro agora vai falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou Jesus. Agora tudo vai confirmar o que Jesus fez, aquele que veio, aquele que ensinou, aquele que pregou, aquele que curou, aquele que libertou, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Sim, a pregação tem que ser cristocêntrica, o ensino tem que ser cristocêntrico, e mesmo na explicação de um milagre, Pedro estava ensinando, e estava ensinando cheio do fervor, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, convidando ao arrependimento, lembrando que muitas das vezes aquele povo é quem tinha pecado contra Deus, matando a Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde um princípio. Olha, ele está falando desde lá de Moisés, o próprio Moisés que falou que viria alguém maior que ele, que deveria ser ouvido como ele estava sendo ouvido. Pedro está falando aqui que Jesus irá voltar.
a pregação e ensino do ensinador cristão, do mestre, do doutor, tem que pregar sim o arrependimento, tem que ensinar sim sobre a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, tem que falar das maravilhas, dos milagres de Jesus, mas valorizar o ensino de Jesus, ensinar toda a palavra, como Paulo falou, toda a escritura, mas lembrar apontando para o fim das coisas, lembrando que a igreja vai subir no arrebatamento, sim, lembrando que haverá um grande juízo, mas que Deus, ele assim não quer que ninguém se perca, antes ele dá aos homens tempo de que se arrependam. O ensinador cristão tem que promover a edificação da amada igreja na presença do Senhor. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Veja bem, nós ouvimos sempre que algumas pessoas vão para a faculdade e desviam. E se a faculdade está desviando os nossos crentes, os nossos filhos, talvez não seja a faculdade que seja ruim. De fato, o mundo jaz no maligno e nós estamos neste mundo tenebroso. Temos que andar aqui como quem anda, como uma garça que tem que andar no lodo, mas sem sujar a sua plumagem. Paulo ainda falou que não tem como tirar do mundo. Jesus, em João 17, diz: não vos peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Ei, se os nossos filhos, se os nossos irmãos estão desviando por causa do conhecimento secular, por causa da faculdade, é porque talvez o ensino bíblico e o ensino das nossas igrejas é que é muito fraco, vergonhoso e não é solidificado no coração e na mente, não prepara o nosso povo para enfrentar a dura realidade deste mundo tenebroso. Precisamos investir no conhecimento e no ensino da palavra de Deus. Sim, se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Sim, e é disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Que Deus te capacite, que o Espírito Santo seja contigo, que ele te inspire, que ele te revele a vontade de Deus através das Escrituras, que você mergulhe nessas Escrituras, que você se aprofunde no conhecimento dela, no conhecimento do Senhor Jesus revelado nela, que você seja alguém que maneje bem a palavra do Espírito como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que você possa ensinar os seus alunos, ensinar a sua igreja, ensinar os seus filhos, da sua primeira igreja, lá na sua casa, que nós possamos constantemente valorizar o ensino e os ensinadores. Vamos orar para que Deus levante no nosso meio os vocacionados, para que eles despertem e assim nós possamos contribuir para que eles sejam capacitados e venham exercer a importante função que é ser um mestre cristão no meio das nossas congregações. Deus em Cristo te abençoe, curta e compartilhe essa aula. Se permitir Deus, semana que vem nós estamos de volta. Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar o seu glória a Deus aí. Fica na paz do Senhor. Até semana que vem.